Nenhum outro vulcão marcou tanto a memória da humanidade quanto o que ocorreu em 15 de janeiro do ano passado. O reino de Tonga foi palco de uma explosão vulcânica de proporções épicas, uma das mais poderosas e destrutivas já documentadas na história. O vulcão Hunga Tonga Hunga Ha'apai desencadeou uma erupção de magnitude colossal, com uma força tão monumental que conseguiu catapultar vapor d'água diretamente para o espaço exterior, um fenômeno nunca antes visto originado de um vulcão na Terra. O mais notável é que esta proeza foi realizada por um vulcão submerso, localizado a várias centenas de metros abaixo da superfície do oceano. Este evento surpreendente conseguiu capturar de forma inesperada a atenção de tanto leigos quanto especialistas, deixando-os atônitos. A erupção de Tonga alcançou um nível de intensidade tal que fez a própria atmosfera da Terra ressoar como se fosse um imenso sino celestial, com ondas de pressão reverberando pelo globo terrestre em decorrência da explosão vulcânica massiva. Seria esse um novo tipo de erupção que nunca tínhamos visto antes? Foi um aviso de que esses monstros submarinos estão despertando? É exatamente isso que vamos ver nesse vídeo, então fique ligado para não perder nenhum detalhe. Mas antes de continuarmos, quero te mostrar uma coisa. A Black November na Cloud Importados começou, e eles acabaram de lançar um combo especial para você. Na compra do relógio Smartwatch Ultra, você leva um fone AlphaPod de graça, e você pode escolher entre dois modelos, o Pro e o M90. Garanta hoje mesmo seu smartwatch com mais de 50 funcionalidades, e escolha seu AlphaPod totalmente de graça. Não perca essa oportunidade única. Use nosso cupom Realidade10 e escolha seu combo com um super desconto. E não se esqueça, é por tempo limitado, os links estão na descrição. O vulcão Hunga Tonga Hunga Ha'apai é um dos 20 vulcões similares que compõem a parte de Tonga do Cinturão de Fogo do Pacífico. Ele é um monte submarino pouco conhecido. Alguns dos vulcões superficiais desse cinturão são famosos, como o Monte Santa Helena nos Estados Unidos, o Monte Fuji no Japão e o Gunung Merapi na Indonésia. Mas sabe-se pouco sobre os vários vulcões subaquáticos ao seu redor. Muitas ilhas ao redor do mundo, como Havaí, Indonésia e Islândia, foram formadas por vulcões submersos. O termo vulcão submarino refere-se a um vulcão localizado sob a superfície do oceano. Eles agem de maneira diferente dos vulcões terrestres, pois entram em erupção na água, não no ar. Por exemplo, erupções explosivas de vulcões submarinos são raras. Eles enfrentam uma pressão muito alta por causa da grande quantidade de água acima deles, o que normalmente resulta em fluxos de lava calmos no fundo do mar. A maioria das erupções subaquáticas não causa turbulência na superfície. A oferta de magma e a atividade tectônica são os dois principais fatores que levam vulcões submarinos a, eventualmente, formar ilhas. Primeiro, é necessário acumular uma quantidade de magma. Geralmente, o manto da Terra precisa derreter para que a maioria dos vulcões submarinos ou ilhas vulcânicas se forme. Os fluxos de lava ativos no fundo do mar são a origem das ilhas vulcânicas. Ao longo de milhões de anos, esses fluxos de lava se solidificam em rocha e aumentam a altura da montanha subaquática. Alguns vulcões eventualmente emergem acima da superfície do oceano quando a menor pressão permite erupções violentas. A nação insular do Pacífico Sul de Tonga abriga uma das ilhas vulcânicas mais recentes do planeta. Existem 170 ilhas vulcânicas no arquipélago de Tonga. A nova massa de terra foi criada em março de 2009, quando uma erupção explosiva cobriu a ilha desabitada de Hunga Ha'apai, que estava a 63 quilômetros de distância, com cinzas vulcânicas pretas. A explosão lançou vapor, gases vulcânicos e cinzas a cerca de 800 metros no céu. Dias depois, rochas e detritos da erupção original se fundiram com uma segunda erupção, menor, entre Hunga Ha'apai e a nova massa de terra, preenchendo a área entre as duas. O resultado foi uma única massa de terra aproximadamente o dobro do tamanho original de Hunga Ha'apai. A jovem ilha manteve sua elevação acima do mar desde a erupção de 2009 e cresceu significativamente depois de uma série de erupções no início de 2015. Cientistas estimam que a erupção do vulcão Hunga Tonga Hunga Ha'apai, que ocorreu em 15 de janeiro de 2022 e foi sentida em todo o mundo, provavelmente envolveu 5 explosões, com base em relatos de testemunhas, dados de marés, satélites, várias evidências físicas e outras fontes. A última liberou energia aproximadamente equivalente a 15 megatons de TNT. Isso coloca o evento vulcânico em pé de igualdade com a arma nuclear mais potente já explodida pelos Estados Unidos, a bomba Castle Bravo detonada no atol de Bikini em 1954. É cerca de 1000 vezes mais potente que a bomba lançada em Hiroshima em 45.
A equipe de pesquisa, composta por pesquisadores de instituições dos Estados Unidos e da Nova Zelândia, acrescentou que o evento vulcânico, ocorrido a 65 quilômetros da principal ilha do país, envolveu erupções que lançaram enormes plumas vulcânicas na estratosfera e explosões de vapor que produziram estrondos sônicos e foram a principal causa do tsunami associado. À medida que os pulsos passavam pela Europa, América do Norte, Índia e muitos outros lugares ao redor do mundo, causavam pequenas alterações na pressão atmosférica. Observadores compartilhavam suas leituras de barômetro nas redes sociais, permitindo que o público acompanhasse o desenvolvimento do pulso em tempo real. Em cerca de 35 horas, a onda percorreu o globo inteiro e voltou. Um exemplo particularmente impressionante do fenômeno da propagação global de ondas atmosféricas, observado após outros eventos explosivos significativos, incluindo testes nucleares, foi o crescimento da onda no vulcão de Tonga. Embora com uma frequência baixa demais para ser audível, esta erupção foi tão forte que fez a atmosfera vibrar como um sino. Ainda que não tenha sido o primeiro evento desse tipo, a imensa erupção do Monte Krakatoa na Indonésia, em 1883, causou a primeira onda de pressão desse tipo a chamar a atenção da ciência. Observações de barômetros em locais ao redor do mundo registraram o pulso da onda de Krakatoa. Obviamente, a comunicação era mais lenta naquela época, mas após algumas horas, cientistas juntaram as diferentes observações isoladas e conseguiram mapear a propagação da frente de pressão nas horas e dias após a erupção em um mapa global. As frentes de onda foram vistas se afastando de Krakatoa e fazendo pelo menos 3 voltas completas ao redor da Terra. Ondas sonoras de frequência muito baixa são o que é visível após Krakatoa ou a mais recente erupção em Tonga. Variações de pressão localizada exercem uma força sobre o ar próximo, que então se acelera e sofre expansão ou compressão, juntamente com as variações de pressão correspondentes. Essas forças movem o ar ao longo do percurso da onda. Durante nossas experiências cotidianas com sons de alta frequência, temos a tendência de presumir que eles viajam em trajetórias lineares, como o som de um foguete em explosão ou de fogos de artifício que se deslocam diretamente até os ouvidos de um observador ao nível do solo. Contudo, esses pulsos de pressão que circundam o globo apresentam um comportamento atípico, propagando-se predominantemente ao longo de um plano horizontal e curvando-se ao acompanhar a curvatura da Terra. Com base em várias fontes de dados e simulações computacionais dos eventos, pesquisadores afirmam que a costa oeste da ilha Tafua pode ter sido submetida a ondas de até 45 metros de altura. Eles afirmam que essa conclusão é corroborada por marcas na vegetação vistas na mesma altitude e registradas por dados de satélite e drones. Pessoas tão distantes quanto Fiji, que fica a cerca de 800 quilômetros de distância, relataram sentir a terra e os prédios tremerem por horas como resultado da erupção. Acredita-se que o evento vulcânico tenha matado 6 pessoas, incluindo 2 no Peru e 4 em Tonga, que se afogaram devido às ondas excepcionalmente altas causadas pela atividade vulcânica. De acordo com os pesquisadores, seria esperado que as fortes ondas em algumas áreas de Tonga tivessem levado a um número maior de mortes, mas felizmente isso não aconteceu. Segundo um estudo recente, a erupção do vulcão de Tonga produziu a pluma mais alta já registrada, com uma nuvem de cinzas que subiu 57 quilômetros. O fundo do Oceano Pacífico também sofreu mudanças significativas como resultado da erupção. De acordo com dados do projeto de mapeamento do leito marinho da erupção de Tonga, ele não parece mais como era antes. Após a explosão, o vulcão liberou um total de 9,5 quilômetros cúbicos de material. Isso seria suficiente para construir 4.000 grandes pirâmides como as do Egito. O estudo afirma que a erupção foi tão forte que produziu fluxos piroclásticos, massas rápidas compostas de gás, lava e cinzas, e cujos detritos podem ser encontrados a até 80 quilômetros de distância do local da explosão. O material que as correntes transportavam tinha uma temperatura de 1.000 graus Celsius e se movia a uma velocidade de 700 km por hora, quase o dobro da velocidade de um carro de Fórmula 1. Surpreendentemente, as paredes laterais do vulcão de Tonga não foram afetadas pelos fluxos piroclásticos, mas fizeram o fundo do Pacífico tremer e geraram ondas de tsunami. No entanto, durante sua investigação, cientistas do Instituto Nacional de Pesquisa de Água e Atmosfera de Auckland descobriram que a profundidade da cratera do vulcão agora aumentou em 700 metros. O experimento também mostra que, apesar do estrago causado pelas correntes, ainda existem lugares bem abaixo do vulcão onde a vida prospera. É como um deserto a 70 quilômetros de distância do vulcão, mas curiosamente, há vida logo abaixo de sua borda em locais que conseguiram escapar dessas correntes densas.
As autoridades podem identificar com precisão as zonas de perigo ao redor da região vulcânica de Tonga usando os dados da pesquisa. Com esse conhecimento, elas também poderão determinar quais lugares são adequados para atividades humanas no futuro e quais técnicas de gestão de desastres podem ser usadas para diminuir os efeitos de possíveis futuros desastres. A forte erupção, visível do espaço e detectada por vários sensores ao redor do mundo, supostamente aumentou a quantidade de água na estratosfera em 10%. A camada de ozônio que protege o globo da prejudicial radiação UV está localizada na estratosfera, a segunda camada mais baixa da atmosfera da Terra. Agora que as emissões de água do vulcão Hunga Tonga resfriaram significativamente na estratosfera nas latitudes médias do sul, essa camada de ozônio pode estar em perigo. A deterioração do ozônio é acelerada por temperaturas estratosféricas mais frias. Isso ocorre porque os cientistas observam a formação de nuvens estratosféricas polares, nuvens finas e etéreas, que flutuam de 15 a 25 quilômetros acima da Terra, mais frequentemente quando a estratosfera está mais fria e há muita água presente nessas altitudes. Quando essas nuvens se formam no inverno, quando a estratosfera está em sua temperatura mais baixa, compostos que degradam o ozônio à base de cloro, que foram proibidos em 89, mas ainda estão presentes no ar acima da Terra, podem reduzir o ozônio na atmosfera. No entanto, os cientistas não estão alarmados com essa breve expansão da extensão do buraco de ozônio. A Organização Meteorológica Mundial informou recentemente que a camada protetora de ozônio da Terra está se recuperando da depleção de ozônio causada por produtos químicos contendo cloro e bromo, que foram usados em refrigerantes e sprays aerossóis desde os anos 50. Nos anos 70, os cientistas perceberam pela primeira vez que a camada de ozônio estava afinando e que havia um grande buraco acima da Antártica. Eles identificaram rapidamente a causa. A camada de ozônio estava se tornando menos eficaz, permitindo que mais luz UV prejudicial atingisse a superfície da Terra. Estudos sugerem que entre 1982 e 2010, a incidência de melanoma, um tipo de câncer de pele relacionado a danos causados pela luz UV, aumentou 60% na Austrália, a região mais afetada pela deterioração da camada de ozônio. Segundo outro estudo mais recente, a camada de ozônio deve se recuperar globalmente nas próximas 2 décadas. O buraco na camada de ozônio da Antártica não fechará completamente por um tempo, mas especialistas acreditam que ele desaparecerá até meados da década de 2060. No entanto, um ano e alguns meses depois, todos estamos cientes dos efeitos desastrosos das erupções vulcânicas submarinas. Os vulcões são interessantes de se observar devido aos vários perigos que apresentam, incluindo explosões súbitas, deslizamentos de terra e perturbações climáticas de longo prazo. As ruínas de Pompeia, na Itália, são um forte lembrete dos perigos de viver em ou perto de um dos muitos vulcões, ativos ou supostamente adormecidos, ao redor do mundo. Mais recentemente, em 1980, o Monte Santa Helena no estado de Washington entrou em erupção, retirando mais de 400 metros do cume da montanha e resultando em uma estimativa de mais de 5 bilhões de reais em perdas econômicas devido a mortes, ferimentos, destruição de pontes e perda de colheitas, entre outras coisas. A erupção cataclísmica em Tonga serve como um alerta, destacando a necessidade imperativa de vigilância contínua em relação a todos os vulcões. Este evento nos lembra que vulcões que parecem inativos ou que estão adormecidos por longos períodos não devem ser subestimados ou ignorados, pois possuem o potencial latente de despertar com consequências perigosas e imprevistas. Agora queremos saber a sua opinião sobre o assunto. Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.